Olá pessoal, bem-vindos ao Vamos Falar Cultura e Arte, um programa que é possível graças à Política Nacional Aldir Blanc, com produção da Vamos Falar, apoio da Secretaria Municipal de Cultura e realização do Ministério da Cultura. Eu sou Adriano Fernandes e eu trago até vocês bate-papo com os mais incríveis criadores, pensadores e fazedores de cultura e arte de Lorena, para que eles possam levar até vocês toda a explicação do seu trabalho, o que aquilo significa, o que ele quer de você, público, para falar das dificuldades e dos desafios de fazer cultura na nossa cidade e também, quem sabe, com tudo isso, fazer brotar em você uma atenção maior, uma vontade de querer ser mais um artista da nossa cidade. E hoje, dentro desse leque de artistas que nós temos aqui em Lorena, eu trago para conversar com a gente o meu amigo Ives Marota, que é advogado, produtor cultural, artista visual e também criador da plataforma Eventos que Vamos. Ives, bem-vindo, obrigado por ter aceitado esse convite. Olá, Adriano. Olá, pessoal. Obrigado por me receber aqui. Imagina, quando eu falei contigo, eu decidi colocar a nossa conversa, pelo menos em 3 tópicos daquilo com o qual você trabalha. Legal. Muita gente ainda não sabe que o Ives, ele é um advogado que tem trabalhado com enfoque nos direitos autorais, que é um dos pontos, posso dizer, até alguns críticos em relação a quem faz produção cultural. E aí, aproveitando esse início de nossa fala, Ives, eu queria saber de você o seguinte: qual é a principal dúvida que os produtores têm em relação ao direito autoral? Vamos lá. Bom, eu sou mesmo advogado, me especializei em direito autoral, em propriedade intelectual, né, e mídias. E tenho trabalhado com isso já há 13 anos para promover segurança jurídica, né, para os artistas nesse meio do entretenimento. E uma das principais dúvidas é sobre o registro da obra, né? Se quando eu faço uma criação, eu como artista ou como um cineasta, né? Quais são os meios de buscar proteção para o direito sobre a obra, sobre aquela criação. E eu faço bastante consultoria nesse sentido, desde o momento da criação e até depois, assim, se já deu ruim, né, a gente busca os meios legais, né, através dos mecanismos do direito, que o direito proporciona, para a gente entender até onde existe o meu direito e contrapõe com o direito da outra pessoa. Então, estabelecer limites. Estabelecendo limites. A obra ela vem até aqui e a partir daqui é meu terreno, é da minha autoria. Exatamente. Como que a gente pode dizer de maneira muito simples, até porque se tratando de leis, cada linguagem é uma, então cada caso é um caso. Então não existe uma fórmula comum para todos. Mas basicamente, uma pessoa que produz algo que tem ali como comprovar a sua propriedade autoral sobre aquele tema. O que essa pessoa pode, no primeiro momento, fazer para que ela salvaguarde de que aquela obra é dela? Até porque alguns reclamam que os direitos autorais são um produto caro. Né? Então, o que a pessoa pode fazer que comprove? Ter uma certa segurança da minha música, do meu livro, da minha peça. O que é que eu faço? Exatamente. A gente trabalha bastante procurando criar mecanismos, se proteger o direito desde o início, né? Desde a criação. Muito embora a lei brasileira preveja que a criação, a proteção, ela é oferida independentemente do registro de uma obra, nós trabalhamos para promover a melhor segurança, né? Uma melhor forma de você conseguir, num momento de necessidade, desenvolver a defesa daquele seu direito. Então, hoje em dia, está muito fácil, muito simples de se fazer o registro. Isso, obrigado. Através da Biblioteca Nacional, né? E do Escritório de Direitos Autorais, você consegue fazer o registro
da sua obra, seja uma obra literária, uma obra de arte, né? Existe um procedimento e ele é totalmente possível de ser realizado através do site do Gov.br. Antigamente esse era um procedimento que você tinha que ir presencialmente, né, agendar uma reunião lá na Biblioteca Nacional, em algum dos escritórios. Em São Paulo tem um. Eu costumava ir muito lá para registrar músicas, para registrar livros, né? E isso que você está falando pode ser feito virtualmente? Hoje em dia, exatamente. Veio... Qualquer segmento? Porque quando você falou Biblioteca Nacional e Escritório de Direitos Autorais, geralmente bate na cabeça das pessoas qualquer propriedade intelectual, mas a respeito de livro, a respeito de música, alguma coisa que tem um registro por escrito. Exatamente. Na questão da produção visual, que muitas vezes ela está num grafite, por exemplo. Uhum. Como que isso é feito? É registro de foto? Você tem o conhecimento de como que isso é feito? O que a gente costuma fazer é tornar aquela obra Você precisa preencher o formulário, né, que a própria biblioteca dispõe, a Biblioteca Nacional, e você torna aquela obra, você cria uma cópia dela, não uma cópia física, mas a gente costuma fazer livros. Então, se é um compositor que criou um arranjo ou uma música, ele vai escrever em texto e a gente vai registrar um livro daquela música ou aquela partitura, certo, né? E tudo junto com o formulário. Existe uma guia de recolhimento. Tem ideia do valor dessa guia? Mais ou menos R$40, né? Foi atualizado em 2025, agora a tabela. Porque até um tempo atrás o registro de propriedade era um valor alto, né? Exatamente. Então, ainda é um pouco alto, né? Às vezes vou registrar um álbum completo com 20 músicas. É R$40 por música. Não tem um pacote, né? Exatamente. Se eu não me atentar ali às regras do formulário, eu vou acabar pagando 40 por música. Então, vale a pena consultar o site do Gov, que tem toda a informação completa ali, ou um advogado de confiança que você escolha, né? É sempre bom consultar um advogado, buscar uma segurança jurídica aí. Tá aqui, ó, gente, tá aqui embaixo, eu vou deixar o endereço do Gov, para que vocês possam depois fazer uma pesquisa, né, se inteirar mais do assunto, mas se você tiver qualquer dúvida, você também já pode entrar no arroba do Ives, Dr. Ives Marota, e ver com ele uma possibilidade de uma consulta nesse aspecto, né? Você disse também, Ives, que a sua especialização em direito autoral, propriedade intelectual em mídias, né? As mídias digitais que estão aí hoje fazendo e acontecendo, né? Sendo que eu, inclusive, transmitir para vocês um bate-papo como esse através do YouTube. E aí eu te pergunto, se de um lado a gente tem a mídia como um grande aliado para veiculação, para profusão, propaganda, difusão dos trabalhos de um artista ou de outro, por outro lado, a gente tem também um avanço das inteligências artificiais, que também é um elemento das mídias, e que vem aí em contraponto causando alguns desconfortos, porque quem domina, por exemplo, um chat GPT da vida, consegue em 2, 3 horas, com os bons comandos, com os bons prompts, escrever um livro, né? E aí as pessoas têm reclamado muito em relação ao impacto que isso acontece, porque às vezes surge um livro que foi escrito em uma semana, contra um livro que tem sido pesquisado por meses, até anos, a fio, para ter um conteúdo mais poupudo, né? Um estofo maior. Aí eu te pergunto, esse avanço das inteligências artificiais, em que também impacta os direitos autorais na arte digital? Ou seja, dá para fazer um bom casamento entre eles? É o tema de atual discussão, né, entre os artistas, entre o pessoal que está na linha de frente, né, da criação, entre os criativos e também no mundo jurídico. Existem vários debates acerca disso, alguns processos judiciais que já vêm criando jurisprudência, né, são decisões colegiadas que
os juízes usam para basear, né, uma decisão de um caso pequeno, sendo que já foi discutido um caso maior. As inteligências artificiais, elas colaboram muito no desenvolvimento, né, na produção criativa de pequenos produtores que antes não tinham, né, como produzir ou como buscar ferramentas num mundo fora que já é dominado pelas grandes corporações, exatamente. Então, por um lado, a inteligência artificial ela vem com tudo mesmo para chacoalhar o mercado mas não deixar que a inteligência domine o mercado. Ela vai sempre precisar da ação humana para poder funcionar, né? Se a gente for analisar... Quem desligar a tomada, acabou a inteligência artificial. Exatamente. Eu acredito que sim. Tem dois lados, né, nessa discussão. Se, por um lado, a inteligência artificial ela vem para auxiliar, né, nos processos criativos, de um outro lado, ela também tem criado grandes embates. Quando, por exemplo, uma AI, uma inteligência artificial, ela é treinada em base de um campo de dados que foi alimentado com conteúdo não autorizado. Sim. Ou seja, se a gente pegar uma biblioteca e ensinar um computador com base nessa biblioteca, eu teria que pegar a autorização de todos os autores, todos os escritores, os designers que fizeram, né, as capas, para treinar essa AI e com o fim do quê? Né? Então a gente se atenta muito nessa hora, que aí vem o mundo jurídico de novo, bater na porta, são dos contratos. Sim. Quando a gente vai fazer um contrato hoje em dia, já é prescrito, a gente já prevê uma cláusula de uso para a inteligência artificial. Então, seja, né, para adaptação de um livro, seja para refação de uma música ou criação, né, de novos personagens, se eu estou falando, né, de artes visuais, adaptações, traduções, exatamente. Então, as AIs, elas estão sendo ensinadas com base em algo que o humano fez. Sim, né? Então, não tem como fugir muito disso. Existem mecanismos que estão promovendo o uso da inteligência artificial com base legal, né? Com toda essa inteligência tendo sido treinada, né, totalmente baseada em autorizações, um conteúdo legal mesmo, e existem outras que, assim, a lei vai ter que dar passos largos. É tudo muito novo ainda. Para alcançar, exatamente. Enquanto a lei não avançar, a gente vai viver um grande embate aí. Hoje mesmo a gente vê os memes usando imagens, exatamente, de artistas famosos, aquele do estúdio japonês, do estúdio Ghibli, o próprio... Da Nazaré Tedesco. Da Nazaré Tedesco. Que é um dos mais famosos. Vou colocar ele aqui para vocês. Que é um dos mais famosos. Exatamente. Então, foram coisas que não foram autorizadas, mas que estão bombando. Da inteligência artificial, eu brinco às vezes com as inteligências artificiais, produção de imagem, isso é tema para uma outra conversa. O grande barato é a velocidade com que ela processa os dados. Yeah. Então, se você pede informação para uma inteligência artificial a respeito de quem foi Júlio César, imperador romano, ela vai te dar... Você coloca lá no comando, você que orienta o que você quer, né? Aí eu quero um documentário de nascimento, vida e morte do que tem registrado do Júlio César e que você me mostre as fontes. Ela vai quase que escrever um livro para você, sem fração, em menos de um minuto você já tem tudo isso. Uma pesquisa que levaria meses, semanas, né, numa biblioteca, pesquisa e tudo mais. Grande fascínio tudo isso, porque tudo isso que gera esse transtorno fica pronto muito rápido.
Então, por isso que a velocidade ela não é compatível, a velocidade da lei em aprender e entender aquilo e a velocidade daquilo que está sendo feito. Né? Exatamente, a gente tem que ser bem cuidadoso nesse termo, além de buscar a proteção sobre a obra, né, para que no momento de necessidade a gente consiga comprovar a autoria, a gente tem que saber fazer o uso desses recursos tecnológicos a nosso favor. Eu não sou hater das AIs, mas tem muita gente que e eu acho que a gente precisa entender os dois lados e usar o recurso da melhor maneira. Existem estúdios, empresas que eles trabalham apenas com arte humanizada, então existem também contratos que buscam fazer o licenciamento de alguma obra, já prevendo que vai existir a refação através da AI, né? Que aquela obra vai ser alimentada numa inteligência artificial para que sejam criadas diversas linhas, né? Daquele fator, daquele produto, daquela dúvida que está gerando. Exatamente. Então, é importante a gente, como profissional, independente do seu ramo artístico ou cultural, a gente saber fazer o uso dessa tecnologia que está à disposição. Tem recursos gratuitos, né? Não sei se eu posso citar nomes aqui. Os exemplos são bem-vindos. O DeepSeek, que é uma tecnologia chinesa que está ali par a par com o ChatGPT. O ChatGPT em sua versão não paga, né? Tem a versão paga também. O Gemini, o Pilot, tem o Firefly do Adobe. São recursos tanto alimentados com proteção de direitos, né? E outros que a gente já não sabe falar da procedência, porque as empresas são tão grandes que foge assim um pouco tudo muito rápido, do controle. É tudo muito rápido. Já tem não sei quantos bilhões Exatamente. de assinantes, né? 3 meses atrás não era a mesma coisa do que é hoje. Então, a gente ser um diretor criativo, né? E usar a tecnologia. A gente pode sim ser um diretor de inteligência artificial. A inteligência artificial por si, ela não vai criar algo novo. Talvez ela transforme, porque ela só vai funcionar com aquilo que já está alimentado na memória dela. Ela obedece àqueles critérios que a gente está impondo. Então, né, é uma combinação de forças e é muito importante a gente estar à frente disso, porque é muito oportuno, né, usar esses recursos. Na criação de imagens. Né? Passando agora para a questão da arte visual, que é a tua área de trabalho enquanto artista, você é um artista que trabalha com fotos, curtas, projeções, né, tudo isso misturado. Eu particularmente vejo que você gosta de umas coisas bem minimalistas pelas fotos que você publica. Esses formatos, o que eles complementam na sua formação artística? E qual é o teu qual é o carro-chefe da sua criação artística dentro da arte visual? Eu gosto de falar que eu sou um facilitador, um artista em desenvolvimento, né? E sou um grande produtor cultural de diversos artistas e gosto muito de fazer acontecer. Independente do segmento, eu consigo me unir com outros fazedores e desenvolver produções, desenvolver criações através de diferentes olhares, né? Então, seja através da fotografia, né? Que hoje em dia praticamente todo mundo é um fotógrafo. A gente faz registros e esses registros eles têm memória, têm identidade, têm história. Existe sempre um porquê atrás
uma foto ou de uma criação, né? Assim, de um registro. Você falando de histórias desses registros, principalmente fotográficos, você é a Kátia Arantes, que é fotógrafa, querida Kátia, beijo. Kátia. Você está em um trabalho com a Kátia, onde vocês estão fazendo um trabalho de rememoração através da fotografia, né? O que você pode falar para a gente sobre Exatamente. esse trabalho e no que você, qual é a tua parte artística envolvida nesse para a gente poder entender o artista livre? Esse projeto é um projeto de arte da Kátia Arantes. Ela está fazendo o Clique Retrato, Memória e Identidade. E eu estou junto com ela na produção. Então é uma concepção totalmente dela e eu estou junto, agitando, ajudando a produzir, né? A gente está buscando por locais, por comerciantes, né, de Lorena, para a gente criar um registro, né, captar emoções, captar sentimentos que nos trazem memória, nos trazem algo afetivo, assim, e eternizam, né, aquele momento, aquela pessoa, aquela vivência. Está sendo muito interessante trabalhar com a Kátia. Ela é uma profissional extremamente, assim, sem palavras mesmo, especial. Detalhista, né? Detalhista, assim, old school, é técnica mesmo, é conhecimento. Prática, ela, né? usa uma câmera que é assim, é uma extensão da alma dela, quando ela tá ali, né, atrás da câmera. Tá sendo muito interessante trabalhar com ela, eu tô aprendendo muito. E a gente tá fazendo muitas trocas com o pessoal daqui de Lorena. A gente esteve no Mercadão, né, que inclusive receberam a gente super bem lá. Gostaria de agradecer ao pessoal da direção do Mercadão, da organização de lá, os comerciantes de lá que são resistência, né, e levam, assim, um pouco da identidade de Lorena todo dia com eles para o trabalho, fazem a gente acreditar um pouquinho mais na nossa cidade. Eu sempre gosto de falar que quando a gente quer conhecer uma cidade de verdade, a gente tem que ir no mercado municipal. É uma boa fazer, uma boa dica de turismo. Exatamente, local a gente vai entender como estão as dinâmicas da cidade, né, com base no que a gente vê no mercado municipal. Ele representa muito da identidade. Então a gente escolheu o mercado e eles nos receberam super bem lá para fazer a primeira ativação. E a gente vai fazer outras ativações também. Fiquem ligados, acessem lá o @clique retrato memória. Tá aqui, ó, gente, para você clique retrato memória, você vai acompanhar o passo a passo disso. Além desse trabalho que você está fazendo com a Kátia, você também tem um histórico de um trabalho feito com o seu irmão um tempo atrás, com o Visual DJ, né? Sim. Que são projeções que ganham uma amplitude muito grande nas fachadas, nas casas. Inclusive tem um trabalho educacional por trás disso, inclusive um trabalho que já foi uma mostra internacional. Conta um pouco para a gente dessa experiência e da sua participação e efetivamente a sua contribuição desse trabalho. Beleza, sim. O VJ Suave, né, é um projeto de mais de 10 anos que eles já estão no mercado. O Igor Marota e a Ceci Soloaga, eles são artistas de New Media Art e eles fazem um trabalho com entretenimento e projeções que conversa com multidisciplinas, assim. Ele é multidisciplinar, ele trabalha diferentes linguagens artísticas, né? Buscando levar luz, assim, expandir através de arquiteturas diferentes, em diferentes formatos. O DJ Suave, ele leva instalações artísticas de obras imersivas, cinema expandido, né, para vários cantos do mundo.
Se eu não me engano, eles já estiveram em mais de 20 países nesses 10 anos. E eu atuo e atuei como produtor cultural do DJ Suave por aí acho que uns 8 anos, né? E trabalhando conjuntamente com os artistas, aprendendo muito, fazendo inscrição e através de editais, Parte de bastidores, né? leis de incentivo, sim, Ancine, né? A gente, quando vai produzir uma obra, assim como na obra, a gente estava falando agora há pouco do registro da obra, né, uma obra literária e tal, quando a gente vai registrar uma obra audiovisual, a gente tem a Agência Nacional do Cinema, Ancine, então as produtoras, elas, para também estarem concorrendo editais, elas vão buscar o registro na Ancine para certificar os produtos. Isso tudo a gente fazia lá no VJ Suave também. Inclusive, eu já fiz. O DJ Suave já esteve em Lorena uma vez. Exatamente, né? o DJ Suave já esteve aqui em Lorena, na praça, através da Aldir Blanc 1 e do PROAC em 2013. Nossa, verdade. Trabalhava na Secretaria da Cultura nessa época, quando eles vieram. Na época de Natal, circular a praça foi incrível. Os personagens também são criação de vocês, porque existiam umas figuras, né? Os bonecos que caminhavam, a projeção gigantesca, eles caminhavam pela fachada e por sobre as casas. Exatamente. Então, a criação é de vocês também. A criação é totalmente do VJ Suave, né? Seu irmão, né? Igor e a Cecília, eles fazem animação quadro a quadro, né? Existem alguns outros colaboradores também que facilitam as produções. Quando é algo assim muito grande, né? A gente reúne uma grande família de artistas. E, assim, trabalho para todo mundo, sabe? É muito bom. Disso tudo que você disse, eu posso te dizer, então, que aquele trabalho de arte visual que mais mexe contigo é a fotografia? Olha, eu acho que o que mais mexe comigo são as oficinas. Eu trabalhei junto com o DJ Suave realizando oficinas de pintura e animação digital. E a gente desenvolve essas atividades através do aplicativo, né? Existe um app que é criado por uns amigos da Áustria e nós vimos desenvolvendo já assim, há uns 10 anos as atividades de desenho e pintura com a projeção em tempo real. Nossa. E, inclusive, foi através dessas atividades que eu me identifiquei assim como um oficineiro, conectando com as pessoas, criando trocas, né? E a partir disso e desse aplicativo que eu desenvolvi a minha própria oficina. Fala dela pra gente. Posso falar? Deve? Ah, massa! Por favor. Exatamente. Então, é isso aí, galera. Em breve a gente vai apresentar aqui em Lorena, através da Pinab também, uma oficina que chama Viva, Luzes Interativas na Música. A gente está trabalhando um conceito de música e improvisação e juntando com essa linguagem artística do desenho digital, da animação. É uma jam session, a gente vai fazer uma sessão de improviso, são, na verdade, 4 oficinas que vão acontecer aqui em Lorena. Já tem data? Em breve eu vou divulgar através do nosso calendário. Já a gente vai falar sobre ele, né? Exatamente. A gente vai estar divulgando através do Instagram, através das mídias sociais. Essa oficina, ela é uma oficina voltada para todas as idades, para um público específico? Como que ela vai funcionar? Exatamente, é uma oficina voltada para todas as idades, não tem faixa etária assim, distinta, né? Ela é uma oficina inclusiva também, fazer uma sessão especial para todo mundo participar, independente, né, da idade, do nível artístico que a pessoa tem. E dá para começar do zero ali, quem nunca fez nada, dá para chegar ali e brincar. Super, porque o improviso, ele mora na
na nossa alma. Eu tenho que improvisar para falar sobre o improviso, né? Não tem como descrever uma coisa que é do natural da pessoa. Às vezes sai ali na hora porque é para ser. Então, através da oficina, quem está desenvolvendo sou eu e o Lucas Siqueira. Lucas é um grande amigo, um parceiro. Ele é um violonista, né? Ele é um professor de violão também e grande músico aqui com CD já lançado sobre música. Atuações em cena, né? Ele trabalhou com o Caio. Exatamente, Lucas, um abraço para você, meu querido. E Caio também, um grande abraço. O Lucas e o Caio de Andrade, eles trabalham juntos. O Lucas, ele é diretor musical na peça Tripartida, que acontece através do teatrinho junto com o Caio de Andrade. O Lucas, ele é um grande músico, um grande amigo. Professor, né? Professor do Projeto Guri, sim. Em Lorena, em Guará, em Cachoeira, incrível, né? Em Campos do Jordão, exatamente. É um projeto abençoado, assim, né? Se eu pudesse, eu faria. Porque até 18, né? Uma pena, porque seria uma boa, né? Faria parte do Guri, exatamente, Mas, enfim, em breve, então, vou fazer o convite aí para Lorena inteira e a região. Não tem limite, não. A gente quer receber todo mundo lá através da oficina Viva Luzes na Música. Que legal. Vamos ficar bem atentos aqui. A gente vai aproveitar para divulgar bastante isso. Falando de um lado não muito glamouroso a respeito de trabalho que todo artista enfrenta, né? Existe algum desafio técnico ou criativo específico para levar a arte visual a projeções em espaços públicos? Boa pergunta, Adriano. Existem alguns desafios, sim. Acho que todo segmento encontra, né, desafios. Aqui, através da projeção, a gente sempre encontra um desafio de arquitetura, né? Aonde eu vou projetar, onde eu vou exibir, se a gente quiser fazer uma mostra ou uma das oficinas, né? Eu vou precisar fazer uma projeção e se minha atividade é durante o dia, eu vou precisar cobrir umas janelas e criar um ambiente mais específico, assim, né? A gente até chama... Para não ter perda de qualidade também. Que as nossas atividades são site-specific, são bem específicas para aquele lugar. A gente praticamente se apropria de um ambiente para criar ali, né, uma atmosfera, para a gente conseguir criar uma imersão entre o público e fazer essa conexão. Principalmente quando é uma oficina interativa, né? A interatividade em si, ela demanda que não é só uma criação do artista para o público, mas existe um espaço para o participante também fazer uma modificação, fazer uma inserção, uma colaboração. Então, acaba sendo uma criação colaborativa, né? Sim. Falando nessa colaboração, nessa atividade cooperada, se de repente algum professor de arte, algum diretor de escola estiver vendo a gente, você que tem essa formatação dessa oficina montada, pronto. Certo. É possível que você leve isso para uma escola, para alunos do 5º ao 9º ano? É possível que você faça isso com um número X de alunos, desde que a escola possa ter ou uma biblioteca, uma sala, um local que possa receber a projeção, que tem que estar com essa adaptação? Você falou, exatamente. Não precisa ser uma sala de cinema específica, exatamente. Mas um local que possa. É possível de ser feito isso? Se for possível, é um simples contato com você? Como que pode se dar essa ponte para que você possa expandir a sua oficina para um maior número de público possível? Exatamente, é possível, sim. A gente busca sempre entender, né, em que segmento que essa atividade vai se enquadrar, né? Às vezes as pessoas querem uma ativação com tecnologia e arte, que é o que a gente trabalha, né? Nesse segmento de tecnologia e arte, de multilinguagens, né? Então, a gente vai tentar propor uma temática específica para a gente trabalhar, talvez até antes da atividade cultural. Uma experimentação. Exatamente. A gente pode vir a trazer para salas de aula
antes da oficina, eventualmente uma aula de artes, a gente vai trabalhar os conceitos de cinema expandido, de projeção visual, de projeção mapeada, né, para que na hora também da oficina as pessoas estejam mais integradas com aquilo. Isso cria um vínculo assim, né, com os estudantes, exatamente. Mas nem sempre isso acontece e a gente consegue realizar ativações mesmo com a projeção em tempo real e o desenho e animação através das... É um desafio que dá gás, que dá ânimo? Dá super ânimo, a gente sai pilhado, assim, tipo, super feliz, porque... Descobre cada coisa, né? Descobre cada coisa, o público, né, infanto-juvenil, as crianças, adolescentes, eles têm menos freios do que os adultos, né? Os adultos já chegam e falam, mas eu não sei desenhar. E ainda mais com a tecnologia, eu não sei mexer no celular, eu não entendo de internet, né? Exatamente, trava, né? Exatamente, tá ficando, tá chato já, né? Assim, gente, vamos lá, tempo, né? Sabe, não custa hoje a gente colocar as coisas no Google. Vocês não estão analógicos, né? Não dá mais para falar, não sei, assim, sem ter dado uma busca na sua AI de preferência, no seu... Ou até no buscador mesmo, né? No seu buscador, no seu navegador, se você usa o Google Chrome ou se você só não vai me dizer que usa o Explorer, hein, galera? Olha o cara de Microsoft aí. Mas se você tem, eu vou fazer a contrapartida, se você tem o Edge... Busca pelo Edge. Busca pelo Edge, tá tudo bem. Pelo Yahoo, pelo Yahoo, né? Exatamente. Firefox, só não pode não buscar. Dele, que ele é gratuito. Opera, olha, existem diversos segmentos. Está em dúvida do qual usar? Joga lá no ChatGPT. Qual o melhor? Que a gente está falando? Como melhor usar? Essa nova geração que é a partir dos anos 90, né? Eu não sei qual letra que ela era, eu sempre confundo YZ e tudo mais. Tem a Millennial, né, que é a partir de 2000. Essa geração, eles já nasceram com a foto deles de nascimento publicada numa internet da vida, numa rede social. O uso da mídia, da tecnologia, do mundo digital já é parte do dia a dia deles. Exatamente. Eu sou de uma geração analógica, mas eu peguei a transição e a gente sabe, a gente se vira nos dois mundos. Exatamente. Né? Eu acho que não custa quem é da nova geração aprendeu o analógico e quem é só analógico aprendeu o digital. Acho que dá para buscar um equilíbrio. Totalmente. Eu nasci assim, com computador sendo desenvolvido ainda e eu fiz aula de datilografia, pra você ter uma ideia, lá na Mainardes, aqui em Lorena, grande, saudosa Mainardes, a gente escrevendo cartas assim diariamente. Foi uma parte muito importante da minha vida, assim, agradeço meus pais por terem me colocado na aula de datilografia, escrevia na máquina e achava o maior barato. Já existia o computador, já tinha cursos de digitação, mas eu escolhi fazer a datilografia porque era também um caminho tradicional. Era também um desafio, era o tradicional, então por que não aprender o tradicional, né? E, assim, para criar mais uma habilidade. Sim. E até hoje, assim, traz resultados incríveis. Eu acho você, que como produtor cultural, como todo artista, e não só você, e também quem está assistindo a gente, quando se propõe a fazer algum trabalho, quando tem um trabalho pronto que queira ser mostrado, todo mundo esbarra na questão da divulgação. A divulgação é sempre o calcanhar de Aquiles, seja de uma grande empresa, seja de uma grande instituição pública, seja da gente mesmo, porque eu tenho pouca rede social, e às vezes o projeto não tem grana para fazer cartaz. Qual que é o que melhor funciona? Ser carro de som, ser cartaz, ser banner, né? Mala direta, a gente às vezes fica perdido nesse universo. E eu estou te fazendo essa pergunta para a gente já entrar no nosso último tópico aqui. Último? É uma pena. E aí eu te pergunto o seguinte, antes da gente falar da plataforma, o que você vê enquanto a gente falando de dificuldade,
daquilo que a pessoa precisa ter como motivação para divulgar os seus trabalhos, já que a divulgação é um capítulo que sempre enrosca, né? É verdade. É um grande desafio hoje em dia que eu, como produtor, como oficineiro, como facilitador cultural, assim, encontro, né, é da gente estourar a bolha que muitas vezes o algoritmo cria. Independente da rede social que a gente usa, assim, falando do Instagram ou do Facebook, né, a gente fica ali naquela bolha, se eu posso falar assim. Só circula naquele pedaço. Né? Às vezes eu não entendo por que só chego a um número X de pessoas, por que nem todos os meus amigos, os meus seguidores têm acesso, né? Por que o meu post... publicações que levam 24 horas para chegar até você, sendo que você é seguidor da pessoa, né? Exatamente. Então, foi identificando isso e identificando também alguns eventos que já aconteceram, né? A gente vê nos stories, tipo, nossa, que legal, tal evento aconteceu no fim de semana e, assim, já é terça-feira, eu só tô vendo agora, aí perdeu a oportunidade. Então, trabalhando nisso e tendo participado de projetos através, né, estando atrás das cortinas, no backstage, precisando entender melhor como desenvolver uma divulgação, como desenvolver uma comunicação, me surgiram várias ideiazinhas assim, e como sementinhas, né? Sementes. Que a semente é uma coisa tão linda, né? São insights, né? Eu falo da semente, a semente, ela às vezes é tão pequenininha e... Mas uma resposta tão grande, né? ela tem... Olha, nasceu de uma semente, né? Ela tem o universo inteiro dentro dela, sim, né? Sim. Todo aquele código, aquele conhecimento. Então, eu sempre... Assim, sempre que eu falo de semente, Não, realmente, a ideia da semente, ela faz isso. É bem legal isso que você está falando. Exatamente. Então, é tão pequeno, tão frágil, que se transforma, ela guarda com ela, né, assim, todo o código para virar uma árvore, produzir frutos, e tá tudo ali condensado. Então, ali, né? são, assim, né, assim como as sementes, às vezes as ideias... Sim. Né, quando a gente investe sentimento, quando a gente investe conhecimento, a gente tem um pouco de autocuidado, né, e, assim, cultivo. Quando a gente dá amor, traz carinho, atenção para as nossas ideias, para os nossos delírios, né, a gente consegue cultivar e tornar um projeto, tornar assim, voltando, né, para o tema da divulgação, fazer aquilo ser expressivo. Então, a gente já trabalhou com divulgação de oficinas, de atividades, através de redes sociais, de posts patrocinados, mas muitas vezes a gente teve muito mais resultado, eu mesmo tive muito mais resultado indo entregar um cartaz pessoalmente, conhecendo quem está ali atrás do balcão da biblioteca, ou falando com a pessoa que é responsável por uma instituição. Você conquistar a pessoa pelo seu projeto. Exatamente. Se torna um produto mais fácil de ser divulgado. Né? Exatamente. A gente, mesmo quando fez, junto com o VJ Suave, a gente fez Aldir Blanc 1 aqui em Lorena, e a gente trouxe um cinema expandido, que é o Folclore Digital. A gente apresentou na Biblioteca Municipal de Lorena, e
assim, foi criando uma relação com o secretário de Cultura da época e junto com o pessoal da biblioteca, a gente atendeu 200 crianças, assim, em 2 dias, fazendo das escolas públicas, fazendo sessões de cinema expandido, trabalhando a temática do folclore, fazendo desenho e animação. As crianças nunca tinham visto um iPad na frente delas. Então, é um momento que talvez ali a gente também... que era possível fazer aquilo naquela peça, né? Que existe aquilo na minha cidade, sabe? Que tem um artista... Eu acho que é aí que a arte... De outro mundo. Ela quebra uma bolha e te abre uma janela e você fala, nossa, tem um outro mundo ali. Exatamente. Quero nadar nessa praia, né? Exatamente. Ou então sair correndo, e não, isso me assusta, porque também é uma... Exatamente. Tinha gente que fala, meu tio, quero ser artista, quero, nossa, que massa, sabe? A gente também fez performance na praça, com projeção. E você sempre sentiu, você enquanto produtor, em todas as artes e áreas que você trabalhou, você sentia essa dificuldade na questão da divulgação? Você sentia que era um momento de entrave, um momento de marcha lenta? É um desafio, porque a gente fala, né, tem falado bastante em outros encontros com os fazedores de cultura aqui de Lorena, a gente fala da temática da criação de público, né, de formação de público, que é uma temática, assim, na verdade, que precisa ser trabalhado dentro e fora dos eventos, né? É algo que precisa vir, assim, da escola também. Quem sabe de casa. Exatamente, quem sabe de casa, porque a gente consome arte, a gente consome entretenimento. Uma pessoa que assiste uma novela, uma pessoa que, né, que tá ali mesmo no TikTok, tipo, aquilo tem alguém por trás ali, criando, fazendo, às vezes tem alguém editando, às vezes tem alguém fazendo a pauta, fazendo tudo ao mesmo tempo, e de um vídeo, de um grafite, sai uma obra física que, se você compra, se você adquire, você ajuda uma família, você ajuda um artista a sobreviver. Quer um exemplo simples disso? Aquela pessoa em casa, aquela neta, que num dia como hoje, está mais ou menos, são quase 4 horas da tarde, ou mais ou menos isso, está na hora do café, vou fazer o bolo que minha avó fazia. Aquela receita que é de cabeça. Exatamente. Isso é uma forma de arte. Exatamente. A culinária está aí, e você vai fazer, de repente, nós que somos aquele interior paulista, nós que somos caipiras, né? A gente vai fazer aquele bolo de fubá com queijo no fundo, que é uma coisa bem nossa. Exatamente. Que é uma delícia, né? Então, delícia. Isso também é arte, né? E aquilo às vezes está dentro da casa. Tradição, exatamente. Arte, tradição, né? Coisas que, assim... Que se divulgam por si só, né? Exato. Porque elas vão no boca a boca. A tradição oral, né? Que vai passando de família em família. Então, quando as coisas são feitas, né, com carinho, com amor... independente da forma de divulgação, se é através de um pôster, se é através de um cartaz digital, se o post é patrocinado ou não, sabe? A gente vai conseguir tocar aquele público... E mais pessoas, né? Aquele público que está aberto para receber aquela informação. Porque o artista, gente, ele também tem a questão da vaidade, assim, ele quer que o trabalho dele seja visto pelo máximo de pessoas possíveis. Exatamente. Porque para ele é uma satisfação, é um retorno interessante para ele, que ele tenha esse retorno, assim, olha, o público X chorou, o público XY ficou indiferente, o outro não gostou, o outro aplaudiu de pé, ou seja, cada público é um. E o artista, independente da arte que ele faz, ele quer ter esse retorno. Exato. Mas para que essa arte chegue até ele, é necessário que aquele projeto seja bem divulgado. Seja boca a boca, seja através de mídias sociais, de grandes mídias, de rádio, televisão, enfim, o que seja. E, em função disso, em função dessa defasagem que existe, porque ainda como eu te disse antes, ainda é um capítulo que se tropeça um pouco nele, né? Você teve a brilhante ideia
de criar uma plataforma, um site chamado eventosquevamos.com. Aqui o endereço, eu sugiro que todos vocês conheçam. A eventosquevamos.com é uma plataforma de divulgação gratuita de eventos culturais, artísticos também. E aí é o seguinte, o que motivou você a criação dessa plataforma? Como que ela funciona? Conta pra gente isso. É legal. Como que nasceu desses insights todos? Como você chegou dessa semente? Qual foi a semente que germinou isso? Exatamente, são várias sementes há um bom tempo, né, que eu venho pensando, trabalhando, né, esses conceitos, tanto para as minhas formações, quanto em relação a como eu posso integrar com a minha expertise, como eu posso contribuir para a região onde eu resido, onde eu moro, né? O que da minha caminhada soma, né, na jornada das outras pessoas. Se eu posso fazer um ato voluntário que vai agregar assim a vida de diversas pessoas, eu vou fazer sem olhar para trás, com o maior prazer. E a criação da plataforma Eventos que Vamos, né, através do website eventosquevamos.com, foi um sonho que se tornou realidade, assim, uma criação muito louca. Uma boa adesão, né? Já teve uma boa adesão de início, né? Exatamente. É isso, né? A gente está trabalhando para divulgar, para que mais pessoas tenham conhecimento sobre a plataforma, e não só para trazer conhecimento da plataforma, mas o objetivo principal é promover os eventos regionais que acontecem aqui pelo Vale do Paraíba. Uma forma de democratizar essa divulgação, ou seja, nesse sentido, Adriano, exatamente. É a democratização do acesso à cultura. Sim. Não tem linguagem que não seja permitida, ou seja, está aberto a todas as linguagens que tragam um pouco de cultura, de arte, de tradição, de folclore. Exatamente. Na nossa região. Foi sentindo muito a falta de um calendário, né, de uma ação organizada. Como um todo, né? Como um todo, não só das cidades, né, das secretarias em si, que hoje em dia eu vejo que estão se esforçando, sim, para fazer um trabalho mais organizado, para dar atenção para os artistas que estão aí há muito tempo e merecem respeito, né? Mas a plataforma, ela veio para dar visibilidade, né, e a devida importância para o próprio artista independente, para as instituições, que, assim, a gente muitas vezes, né, nos projetos, através de editais, a gente tem que cumprir algumas contrapartidas de divulgação, de promoção, e muitas vezes ali acaba entrando uma rúbrica para a gente desenvolver uma campanha patrocinada no Instagram, no Facebook e tal. Mas a plataforma, como em si, ela é colaborativa, então a gente convida os próprios artistas, as instituições, a virem através do formulário, fazer o preenchimento com uma descrição, uma foto, o nome de quem está organizando, o local, a data, e submeter ali através do portal para que ela seja listada através do calendário. E tem um cadastro que é previamente feito, né, daquele produtor, daquele criador daquela arte. Exatamente. É rápido, né? É rápido. E a partir daquilo fica mais fácil. Não tem login, não precisa de senha, é um formulário muito prático. E assim, a gente está levando os projetos para diferentes segmentos, pessoas que antes não sabiam da existência
de ativações culturais aqui em Lorena, ou em outras cidades É isso que eu ia falar. da região. Você já saiu um pouco do território lorenense nessa divulgação. Onde que você já está percebendo que os eventos que vamos ter chegado? Onde que Exatamente. você tem divulgado? A gente está muito feliz que está havendo uma adesão muito boa das pessoas que não são só de Lorena. Tem uma parceria enorme com o pessoal de Cruzeiro, pessoal de Pinda também. Eu fiz um grande estudo, né? Eu não sou web designer, mas com os recursos atuais, né, que a gente tem online, com tanto vídeo no YouTube, e a gente consegue fazer coisas que antes não dava nem pra gente imaginar, sabe? A gente não tinha acesso, né? A gente não tinha acesso, antigamente... Como faz, né? Como faz? É para fazer um site, precisava de um web designer, e ainda precisa, tá, gente? Valoriza, sim. Existem ferramentas que já te dão... coisas prontas para você só... Exatamente, são os plugins, né, que estão aí, são as ferramentas e os recursos, né, modernos, assim, que a gente encontra disponível online, ora um recurso pago, ora um recurso que é liberado, né, que tem uma licença de uso ali. A divulgação é totalmente gratuita, né? A divulgação, através dos eventos que vamos, ela é totalmente gratuita. É uma plataforma que eu chamo de colaborativa, porque quem faz o cadastro dos eventos são os próprios artistas, os próprios fazedores de cultura. Eu deixo o meu contato ali para vocês, né, mandarem sugestões, críticas, feedbacks. E eles ficam todos postados de uma forma cronológica. Exatamente. Hoje tem evento, domingo tem evento sábado. Aí dá para você checar lá em qual dia da semana. Às vezes eu, como produtor cultural, eu vou fazer a minha atividade, o meu workshop, e eu estou buscando um dia determinado. E eu vou buscar ali através do calendário, através da plataforma, para entender se existe algum conflito de data com outro artista. De repente eu estou fazendo a minha oficina de pintura e no mesmo dia tem uma super estreia de um filme local, no mesmo horário e no mesmo local. Então, sabe, se a gente não se comunica, também fica difícil. Descobri também que... Mas o que eu acho legal, como você falou, se tem um grande filme a ser exibido na sexta-feira às 11 horas da noite, depois tem uma mostra que acontece também às 11 horas da noite, eu acho que publicar os dois, você amplia as opções de cardápio para a pessoa falar assim, olha, a exposição tem muito mais a ver comigo do que o filme que é uma temática. Exatamente, exatamente. Você tem a liberdade de ver o que está rolando, para não ficar naquela, hoje só tem isso, ou então não tem nada. Não tem nada para fazer. A gente escutava muito, né? Esse não tem nada para fazer. Minha cidade está chata, não tem nada para fazer. E tem, né? E tem, é exatamente isso. A gente não precisa ir muito longe. E eu destaco aqui a importância da gente valorizar os nossos artistas locais, de valorizar os criadores de conteúdo, né? Muitas vezes a gente está em casa e é gostoso ficar em casa, é seguro, né? Mas também é gostoso sair na rua, ocupar, né? Pertencer. É onde a gente faz trocas, é onde a gente muitas vezes descobre parte da nossa identidade também. É através de colaborações com esses fazedores locais que estão se doando, que estão acreditando, que estão fazendo o que mais gostam, né? Às vezes a gente faz arte porque essa é a nossa essência. Isso, a maneira de existir, né? Esse sou eu. Não é que eu estou criando alguma coisa que, enfim... Não, eu preciso fazer isso. É legal? Exatamente. Eu acho muito legal quem consegue viver da própria arte. Exatamente. Sabe? Porque não é um trabalho fácil. Aqui mesmo, pelo Vamos Falar,
passou muita gente que consegue viver da sua arte no nosso grupo lá, no nosso grupo de todos os artistas, ou pelo menos uma boa parte desses artistas da cidade, a gente vê profissionais que conseguem viver da sua própria arte, e a gente vê que são pessoas que precisam de um dia de 30 horas para poder dar tempo de tudo, e é legal de que vem também, como a gente citou antes, que tem uma defasagem ou uma dificuldade em relação a essa divulgação, aí vem o IBIS com essa possibilidade de uma plataforma de forma gratuita, que é o eventosquevamos.com, de democratizar esse espaço, de que na sexta-feira vai ter um espetáculo assim em Lorena, mas vai ter uma mostra assim em Pinda, vai ter um outro show tal em Cruzeiro, Guaratinga e tal, ou seja, você acaba tendo ali na sua mão, na tela do seu celular, as possibilidades, claro, na sexta eu vou à noite para Guará, então eu vou mais cedo para assistir esse espetáculo. Exatamente. E depois eu faço o meu restante de noite. Porém, a sua ideia, que é, eu aproveito aqui do público, eu já te parabenizo, porque ela é louvada, eu parabenizei você quando você fez o lançamento, não só você, Obrigado. a Lícia também, Alicia. A grande colaboradora, né? Exatamente. Dona desse coração. Que também, junto com ele, faz esse trabalho incrível, né? De qualquer forma, essa democratização através dessa ferramenta, ela encontra os desafios, principalmente nessa gratuidade. E não é fácil você manter um site no ar, né? Aí eu te pergunto, de repente, se está nos seus planos ou não, uma ideia de ter alguns tipos de apoio para esse projeto. Uhum. Como que o público, como que alguma empresa, como que alguém pode apoiar a plataforma, de que forma pode apoiar? Antes disso, você já pensou nessa possibilidade de ter alguns banners de promoção ali? Você já pensou nessa forma de ter na ferramenta um local onde seja possível outras publicidades para poder custear, porque ela tem um custo. Exatamente. Né? Um custo de produção, um custo de manutenção, um custo de atualização, um custo grande. Você já pensou sobre isso? Como que é o teu pensamento a respeito? O que você tem em plano? Sim, fiz um planejamento estratégico, né, para desenvolver a plataforma através de algumas etapas. A gente já estudou assim, até uma etapa número 6, eu falo que a gente está na segunda etapa agora, a primeira foi o lançamento, né, a segunda a integração entre as cidades, né, entre os artistas, para que o pessoal venha usar, venha a trazer retornos, né, as opiniões, a gente forçar mesmo o sistema para ver onde está havendo falhas ou não. E uma terceira etapa, que é a próxima, a gente quer trabalhar a formatação de clipping, né? Clipping, que é o registro, né, dos portfólios dos artistas, não para criar uma nova rede social do artista, não, mas um banco de dados, exatamente. Então, os projetos que eu já cadastrei, né, eu como organizador do meu evento Viva, eu vou ter uma área em que vão se apresentar ali os projetos que eu já fiz nas datas específicas e eu posso usar isso como um clipping, como uma comprovação de divulgação também, que muitas vezes é um pré-requisito de uma prestação de contas, de um projeto incentivado, de um edital. Aliás, todo edital tem o seu capítulo de prestação de contas, onde você tem que provar por A mais B de que você realizou. Exatamente. E a prestação de contas a gente começa a fazer no dia 0 do projeto, sim. Né? A gente já bola aquele relatório como um diário de bordo. Inclusive, se vocês quiserem ajuda, a gente está aqui. Podemos ajudar. Mas, exatamente, na questão de patrocínio, né, de incentivo para a gente manter a plataforma ativa, ainda são umas etapas que precisam ser desenvolvidas. Um tópico mais na frente. Eu desenvolvi a plataforma junto com a Lícia, né, minha parceira, e o Paulo, designer. Paulo, um grande abraço.
é um artista incrível aqui de Lorena também, mora aqui em Lorena. Junto a gente desenvolveu a plataforma para quebrar um pouco o gelo, né, que existia entre um projeto e o outro. Meu projeto separado, né? traz mais importância que o seu. E não, hoje a gente vê os projetos conversando entre si para a gente talvez até fazer a apresentação num dia só. Juntas, né? Exatamente, tem acontecido. Olha você, um produtor com a Kátia. A Laila, que vai fazer alguma coisa com hip hop ainda em abril. Foi através da plataforma que eu tenho descoberto outros eventos, sim, né? Sim. Tenho viajado bastante para também participar. Sim. Eu gosto muito de consumir cultura e me identifiquei com diversos artistas que, através da pesquisa, acabei descobrindo, né? Para formar ali essa cadeia de participantes, né? Essa corrente que a gente tem hoje, das pessoas que estão colocando ali seus projetos para a gente divulgar. Então, eu não coloquei nenhuma propaganda assim no site. Estou cansado já de entrar nesses sites e a gente vê, tipo, a primeira informação já é uma propaganda, sabe? Que também não é legal, né? Também não é legal, às vezes, sei lá, a gente já... Ela tem que ter o espaço dela ali, mas o objetivo ali é você ver a divulgação, né? Exatamente, com tanta informação hoje em dia, você já entra num site e vê que tem 5, 6 propagandas, você clica num lugar errado, pega um vírus, sabe? Enfim. Tem que ter esse cuidado também, né, na questão dos links, né? Exatamente. Então, através do site, a gente desenvolveu os termos de uso, né, as condições de uso, para que, se houver um link futuramente, né, para que ajude a gente a se manter no ar, aquela propaganda, a pessoa tenha conhecimento de que é uma ferramenta do Google que está trazendo aquela propaganda ali. Então, talvez um dia a gente faça a adesão de um banner ou venha a articular com o comércio local para, né, promover o nosso comércio local, para promover eventual fazedor ou fazedora, né, de cultura, de atividade, de turismo aqui da região. Então, se um dia estiver lá, saiba que é porque a gente precisa se sustentar, a gente Sim. precisa manter o site vivo. Né? O site vivo. Você falou são licenças, são plugins anuais, assim, que às vezes a gente precisa bancar, né? ter para estar no ar, para continuar. Não é simplesmente um divulgador, né? Mas você falou agora há pouco que você tem etapas a cumprir dentro desse projeto que você fez, né? Uhum. Então você ainda está no capítulo 2 e que a propaganda está lá. Você, na sua ideia, na sua concepção, essa previsão de que o site, que o eventosquevamos.com, seja apto a receber patrocinadores através de um plugin, de um banner, ou, né, de um link e tudo mais, o que quer que seja, que vai ser estudado até lá, você tem mais ou menos uma projeção de quando isso deve acontecer? Se ainda é em 2025, se é para agora, ainda no primeiro semestre, você tem uma ideia disso? Exatamente. A gente quer desenvolver muito ainda em 2025. Tá. Né? Estou aberto, estou fazendo várias reuniões semanalmente, né, com pessoas interessadas, com artistas, mas também com instituições, com secretarias, né, com pessoal de fora, para descobrir, para entender como a gente pode caminhar junto, como a gente pode fazer essa trajetória junto, e fomentando, né, o que a gente tem de melhor aqui na nossa região. Ives, além do que você falou do projeto que você está fazendo, do Clique Retrato, da sua oficina que vem aí, Viva. Né, da oficina Viva,
E além da manutenção de eventos urbanos, o que mais tem na agenda cultural de produção do Índice para 2000, o que mais vem por aí? O que você tem ideia? O que você pode adiantar, né? Porque geralmente a gente guarda um pouco do segredo de algumas produções. Exato, Mas exato. o que você tem ideia aí para fazer? Olha, Adriano, eu tenho muito orgulho de falar que hoje eu faço parte do Conselho Municipal de Cultura daqui de Lorena, ainda como suplente, mas eu tô lá. É um mecanismo de representatividade, né? Eu sou da sociedade civil, eu sou um indivíduo, uma pessoa, né? Que ali na minha cadeira eu represento arte de rua. Então, o conselho ele é aberto, as reuniões são feitas mensalmente, toda segunda quarta-feira do mês. É a segunda semana do mês, na quarta-feira. Geralmente as reuniões têm acontecido na Casa da Cultura, né? Que é a sede da Secretaria de Cultura, e agora a gente está buscando acessar novos locais para que também outras pessoas participem, né? Ainda que como ouvintes, mas para que elas tragam a sua presença, né? Tragam conhecimento e possam divulgar as ações que a gente está fazendo. O Conselho ele tem uma força expressiva, né? Além de fazer parte de uma política pública, né, da cidade, ele também fiscaliza as ativações, as ações da secretaria, como forma de auxiliar e também de prevenir acontecer coisas que são, né, não são tão positivas assim. Então a gente trabalho de suporte de um para o outro. Trabalha para fazer o suporte, exatamente. Eu dou muito valor para a Secretaria de Cultura e para as outras secretarias, mas eu falando aqui como representante do Conselho, eu dou muito valor para a Secretaria de Cultura, que através das políticas públicas aí tem aberto espaço para o diálogo, né, entre os artistas, entre as pessoas. Eu não faço parte de nenhum outro conselho, então eu não sei dizer muito bem se as outras secretarias elas são tão abertas assim, né? E a gente vem trabalhando a democratização do acesso, né, à cultura, mas não só a cultura, a democratização do acesso aos recursos, né? A gente já está cansado de uma cidade que só promove eventos. A gente quer uma cidade que promova artistas, que promova espaços onde os artistas se encontrem, onde o público seja formado. É uma escola de artes, talvez, que a gente precise no futuro. É um espaço em comum, não é só o restauro de um prédio. Eu acredito muito numa programação continuada para esse espaço, né? Então a gente tem que buscar ir um pouco além para a gente poder caminhar junto, né? E acreditar na força coletiva. E isso sim é democratizar o acesso, né? É expandir, né? Então, eu gosto muito de falar sobre isso, eu gosto muito de participar do conselho, eu sempre participei ali quando pude das reuniões, mesmo sem direito de fala. Então, é muito curioso, soma muito, né, na nossa experiência como produtor, como artista, como munícipe, assim. E eu me identifiquei muito com o pessoal que está lá, né, que representa os outros segmentos artísticos também, que está na luta da arte, né, nessa batalha diária, para trazer um pouco mais de conexão, né, entre a nossa cidade, entre
os nossos saberes, os nossos costumes, as nossas tradições. Exatamente. As vantagens, as facilidades e as dificuldades de um e de outro, né? De falar aquilo, de fazer aquilo outro. E eu vejo que é através disso que a gente vai tornar a Lorena assim, um grande polo cultural, regional. Celeiro já é, né? Porque é considerado uma das cidades, isso dito por outros curadores, outros ativistas culturais de fora que visitam a cidade, que sempre falam, assim, guardado as devidas proporções, de que Lorena tem proporcionalmente um número muito grande de fazedores de culturas em relação às outras cidades. Exatamente. Dessa proporção, tem muita semente por aí, tem muita árvore já assim, dando fruto mesmo. Pessoal, vamos acordar. Quem já está acordado aí, continua, sabe? Vamos chacoalhar, vamos participar dos eventos, das ativações, dos projetos, vamos contribuir. Lorena tem muita coisa boa, né, acontecendo, não precisa ir muito longe. Galera, acesse o calendário Eventos que Vamos, deixa o like aqui, incentiva, né, aquele artista que você conhece, aquele teu amigo, amiga, que está batalhando, assim, porque acredita, porque se identifica, né, com a nossa tradição, com a nossa cultura, porque isso é memória, isso é identidade, exatamente. É a nossa história. É a nossa história. Papo bom, né? Dá vontade de ficar aqui mais um tanto? Dá. Ives, obrigado, meu querido. Obrigado, Adriano. Super bate-papo. Obrigado, viu? Obrigado, pessoal. Aí, gente, vocês ficaram com Vamos Falar Cultura e Arte, esse programa que é possível graças à Política Nacional Aldir Blanc, com produção da Vamos Falar, apoio da Secretaria Municipal de Cultura e realização do Ministério da Cultura. Esse foi o bate-papo. Peço para que você curta, comente, compartilhe, espalhe o máximo possível dessa força que a gente estava falando agora há pouco para todos nós. Vai lá consultar o site Eventos que Vamos para você saber o que está acontecendo aqui na nossa cidade e nas cidades ao redor. E eu espero vocês no nosso próximo bate-papo. Até a próxima e até lá.